Fala galera marota que curte uma boa dica de arquitetura e urbanismo. Dando sequência aos nossos vídeos sobre enchentes e alagamentos, então esse é um problema mundial. Nosso planeta precisa respirar. E nós temos que aprender a trabalhar em conjunto com a natureza e não contra ela. Porque a gente já viu que desrespeitar a natureza não é brincadeira. Então você já pode deixar o seu like e também já compartilhar esse vídeo, porque a dica é de utilidade pública e precisa ser compartilhado. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força e bora pro vídeo. Como eu já mostrei aqui nos outros vídeos da nossa minissérie, não só o Brasil passa por essa situação, mas vários países do mundo, como por exemplo China, Japão, Alemanha, Holanda, e por aí vai. Então, o que fazer em caso de uma enchente ou inundação? Como agir numa situação dessa? Com as temporadas de chuva que a gente recebe todo final de ano, trazendo todos os prejuízos possíveis, eu resolvi trazer essas dicas de como a gente pode se comportar diante de uma situação dessa. Quando há a possibilidade de uma enchente acontecer, mas não há a sua confirmação. Ligue a sua TV ou rádio para você receber informações sobre emergência. Crie o seu kit de emergência, como lanterna, celular, dinheiro, remédio, enfim, tudo que não dá para ficar sem numa hora dessa. Saiba também para onde ir caso seja realmente necessário sair da sua casa. Aviso de enchente prestes a acontecer. Agora é hora de agir. Você também deverá preparar sua casa. Tire os móveis que estão fora de casa e tente colocar itens mais importantes em posições elevadas. Encha todos os recipientes disponíveis com água potável. Separe comida que não requer refrigeração ou preparo complexo. Separe dinheiro em espécie, pegue medicações e equipamentos de primeiros socorros, ensaque roupas e materiais de higiene. Documentos importantes devem ser separados e embalados. Identifique possíveis locais para ir. Planeje rotas alternativas que não têm propensão à inundação. Planeje o que fazer com seus animais de estimação. Encha o tanque de gasolina do seu carro. Se lhe disserem para sair, faça isso rapidamente. Além disso, é importante fazer uma revisão completa do plano familiar de emergência.
Discuta sobre o que será feito com sua família, decida onde vocês se encontrarão, caso estejam separados. Depois de fazer tudo isso, é hora de proteger a sua propriedade. Mova itens de valor e móveis secundários para posições mais altas. Mova materiais tóxicos, como tintas, óleos, pesticidas e semelhantes para locais mais altos. Retire qualquer aparelho elétrico da tomada e não os toque caso esteja dentro da água. Se precisar sair, tranque a casa da melhor forma possível. Em cenários como esse, saques ainda podem acontecer. Não dirija a não ser que você precise. Se precisar dirigir, cuidado. Tenha certeza de que seu veículo tenha gasolina suficiente. Siga as rotas recomendadas e não confie na sua visão. Evite áreas de desastre, sua presença pode dificultar o resgate ou outras atuações de emergências e colocar você em maior risco. Cuidado com estradas que foram levadas, desmoronamentos de terra, árvores ou postes de eletricidade caídos. Esteja especialmente atento durante a noite, quando é mais difícil de reconhecer os perigos. Se seu veículo atolar, abandone. Se a água chegar até o seu carro, deixe-o imediatamente e busque por um local mais alto. Nunca dirija em ruas inundadas. A estrada pode ter buracos e afundamentos. Você pode perder o controle do veículo com apenas alguns centímetros de água. Seu carro pode flutuar. Não ignore as barricadas como cones, fitas e semelhantes. Nunca tente atravessar a água correndo forte com seu veículo. Mova-se para uma área segura antes que o acesso a ela seja cortado pela água que sobe. Famílias devem usar apenas um veículo para evitar serem separadas e também para reduzir o engarrafamento. Se a água estiver acima do seu calcanhar, pare e volte, e vá para um outro caminho. Alguns cuidados após as inundações. A enchente já passou e você e seus familiares estão em segurança. E agora? Só retorne para casa quando as autoridades disserem que o local está seguro. Cuidado com as áreas onde as inundações acabaram de recuar, visto a quantidade de lixo e destroços. Evite contato direto com a água por questão de saúde e também pelos riscos de cabos elétricos ativos. Tire fotos dos danos para acionar seu seguro. Tenha cuidado, veja se a sua casa não corre o risco de desabar. Remova a lama e o lixo do chão, das paredes, dos móveis e utensílios. Não use equipamentos elétricos que tenham sido molhados. Lave e desinfete os objetos que tiveram contato com a água da enchente. Com algumas preparações prévias e ações rápidas, é possível ficar em segurança sem muitas dificuldades. Basta manter-se alerta e sempre estar consciente dos riscos de enchentes na sua região. É muito comum ouvirmos que no Brasil não existem muitos desastres naturais. É verdade que não sofremos com tsunamis ou terremotos de grande magnitude, mas a cada ano perdemos vidas e bens materiais por causa de desastres como deslizamentos de terra e inundações. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, desastres ocorrem pela combinação de 3 fatores: exposição, perigo natural e vulnerabilidade. No caso de uma inundação, por exemplo, habitantes próximos a um rio podem estar expostos a situações perigosas. Atitudes humanas como o descarte inapropriado de lixo ou o desmatamento para ocupação do solo aumentam a chance de inundações e deslizamentos ocorrerem. Por outro lado, populações carentes podem sofrer mais com desastres por estarem em áreas de risco e terem menos condições de se recuperar. Mas os desastres afetam a todos. No Brasil, estima-se que a cada ano as perdas devido a desastres são de 9,1 bilhões de reais. Isso equivale a 276 mil carros populares novos. Se juntarmos todos esses carros em fila, iremos de São Paulo a Brasília. Como evitar que um perigo natural se transforme em desastre? O Banco Mundial, em parceria com o governo brasileiro, trabalha para isso. Nós baseamos nossa atuação em 5 passos. A identificação do risco para avaliar a dimensão do problema. A redução do risco, em que tomamos medidas relacionadas ao uso do solo e melhoramentos da infraestrutura. A preparação adequada por meio de vários sistemas para proteger a população em situações de desastres. Proteção financeira para reduzir o impacto econômico dos desastres sobre governos, empresas e famílias. E a reconstrução resiliente, que foca em melhorias para as estruturas e as prepara para eventos futuros. O Banco Mundial tem desenvolvido uma série de iniciativas para apoiar a gestão de risco de desastres no Brasil. Em cada estudo, tiramos conclusões valiosas para melhor gerenciar esses eventos. No caso de Santa Catarina, em 2008, 4 meses depois das inundações bruscas que afetaram o estado, o porto de Itajaí ainda operava com menos da metade da sua movimentação pré-desastre.
2 anos depois, em Pernambuco, o custo das inundações foi equivalente a 43 vezes o investimento público do estado em habitação. Também em 2010, em 2 dias de chuva, Alagoas perdeu 85% da riqueza criada em um mês em todo o estado. Em 2011, deslizamentos de terra tiraram a vida de 1.000 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro. Gerenciar o risco de desastres pode evitar que a pobreza aumente e que a sociedade tenha tantos prejuízos. Por meio de um estudo inovador em Santa Catarina, por exemplo, o Banco Mundial projetou que o estado possa perder 645 milhões de reais por ano. Isso equivale ao valor de construção de 14.000 casas populares no estado. Com trabalhos como esses, será mais fácil prever situações de risco e diminuir a vulnerabilidade da população para alcançar o objetivo de reduzir a pobreza e compartilhar prosperidade. Com essas dicas, pessoal, vocês podem se manter seguros e evitar que maiores transtornos aconteçam diante de situações como essas. E claro, bens materiais a gente sempre reconquista. Dê prioridade sempre para a sua segurança e de toda a sua família. E claro, dê prioridade para sempre morar em locais em que as enchentes não são recorrentes. Eu sei que muitas vezes é complicado falar isso porque não é uma questão de escolha, e sim uma questão de necessidade. Mas se for possível, sempre escolha morar em locais onde as enchentes não são recorrentes. Se não for possível, tenha sempre essa consciência de se manter seguro e tentar proteger o máximo possível os seus bens materiais. Mas entre a escolha de proteger os seus bens materiais e a sua vida, dê preferência sempre à sua vida, sempre preferência à sua segurança e de toda a sua família. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para me dar aquela força. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Se for possível, compartilhe essa dica aqui, porque ela é uma dica de utilidade pública, então tem que ser compartilhada. Se for possível, deixe um comentário aqui. Enfim, e até o próximo vídeo.